Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para ouvir a tua palavra, para entregar a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, continua falando aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa cair numa boa terra, Senhor, e que possa gerar fruto nas nossas vidas e no nosso coração. É o que eu te peço nessa noite. Espírito Santo de Deus, continua tendo liberdade neste lugar, Pai. E em nome de Jesus, inimigo não roube a palavra do nosso coração, que ele não roube essa boa semente das nossas vidas, Senhor, mas nós declaramos um ambiente de liberdade neste lugar, Pai. Nós declaramos um ambiente onde o Senhor tem liberdade para manifestar a tua presença, a tua glória neste lugar, Pai, e toda resistência eu creio que já caiu por terra, em nome de Jesus, Senhor. Fica à vontade neste lugar, nós entregamos esse culto a ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa passagem que a gente acabou de ler aqui, quem escreveu essa epístola é a pessoa que traz o nome dela, foi Pedro. Pedro, ele é o apóstolo de Jesus. Ele escreve 2 cartas, essa primeira que nós estamos lendo aqui, e essa carta ela tem um propósito, ela foi escrita com um propósito, e o propósito dessa carta foi encorajar e consolar os cristãos. Essa época que Pedro escreve essa carta, é cerca do ano 66, 67, 8, e ele escreve essa carta quando a igreja está passando por um tempo de perseguição. Se a gente for olhar na história, na época, o imperador Nero, ele estava no trono, então se levanta uma grande perseguição contra a igreja. Esse próprio imperador Nero é o mesmo que crucifica, que manda crucificar Pedro. Então se levantou uma perseguição muito grande. Pedro, quando escreve essa carta, ele estava em Roma, assim como muita parte da igreja estava também em Roma. Se a gente for ler lá no capítulo 1, ele começa a saudar a igreja que estava na Ásia Menor, ele começa a saudar a igreja que estava na Capadócia. Então a gente começa a ver como a igreja dispersou devido à perseguição. E Pedro, ele escreve essa epístola com o intuito, com o seu propósito de consolar os cristãos, de animar os cristãos, de fortalecer a fé do cristão. E eu acho interessante, como a gente acabou de ler aqui, 1 Pedro 5, uma parte que me chama muita atenção dessa palavra é que Pedro, ele deixa claro qual é o adversário da igreja. Por mais que a igreja estivesse em perseguição, por mais que a igreja estivesse com o imperador perseguindo, matando, queimando cristãos vivos, crucificando, decapitando, por mais que o imperador estivesse perseguindo a igreja, Pedro, ele deixa claro quem é o real adversário da igreja. Pedro, ele vai falar, o diabo, o vosso adversário. E Pedro, ele já deixa claro ali qual é o nosso adversário. Eu queria te fazer uma pergunta, você sabe qual é o seu adversário? Contra quem você tem lutado? Nós precisamos entender que nós temos um adversário. Desde o momento que nós levantamos a nossa mão para Cristo, desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos numa guerra. Nós entramos numa batalha. Aí talvez você fale assim, não fala disso não, eu não quero ouvir sobre isso, eu vim para ouvir outra coisa. Irmãos, é a realidade. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. E diferentemente da batalha que nós estamos acostumados a ver na televisão, né, infelizmente, né, nós temos visto cada vez mais guerras e rumores de guerra. Nós vemos muita guerra, e a guerra espiritual, ela não vai ser talvez como uma guerra física de uma nação contra outra. Talvez nós não vamos ver fisicamente um míssil sendo lançado, alguém vindo atirar, um drone voando, um avião, seja o que for. Talvez não vai ser esse tipo de guerra que nós vamos ver quando se trata de uma guerra espiritual. Mas nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra. Você está em uma guerra, nós estamos em uma guerra. E nós não podemos ignorar essa guerra, porque o nosso adversário, ele não para de lutar contra nossas vidas. O nosso adversário, ele não para de lutar contra a igreja do Senhor. Ele não para de lutar contra o seu casamento, contra a sua vida financeira, contra a sua vida espiritual, contra a sua vida sentimental, contra o teu chamado, contra o teu ministério. O diabo, ele não para de lutar contra nós. E o diabo, o que ele é? Ele é caluniador, ele é o acusador,
ele é aquele que vem para tentar ludibriar a igreja, ele vem para tentar enganar a igreja. Então muitas vezes ele não vai vir lutando contra você com chifre, com dentes, com garra, com capa, não. Talvez ele vai vir com uma proposta, com uma tentação, com algo que aparentemente é bom, como a Bíblia vai falar, que tem pessoas que o seu caminho, quando ele olha, é bom, é gostoso, mas o final dele é um caminho de morte. E é esse o caminho que o diabo muitas vezes apresenta para nós. É uma simples proposta, é algo que aparentemente parece não ter problema nenhum. Nós somos a geração onde nada tem problema. Nós somos a geração do não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Essa conversa não tem nada a ver, essa amizade não tem nada a ver, essa proposta não tem nada a ver, porque são propostas que aparentemente são boas, fazem bem para nós, fazem bem para o coração, fazem bem para o ego, fazem bem para a nossa vida. Aparentemente a gente acaba aceitando essas propostas, sem perceber que tudo isso vem do diabo lutando contra as nossas vidas. A tua luta, meu irmão, não é contra a sua sogra. Eu sei que é difícil, eu sei, mas não é ela. É o inimigo agindo através dela, irmãos. Creia nisso. Ela é uma boa pessoa lá dentro, lá no coração dela. Amém. Vamos voltar, né? Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa. Porque nós perdemos tempo lutando contra pessoas, sendo que nós não estamos atentos que não são pessoas, são influências. Nós perdemos tempo, meu chefe está me perseguindo, a minha empresa está me perseguindo, meus parentes, aí a gente começa a perder tempo lutando com outras coisas, sem perceber que o mundo espiritual, irmãos, ele é mais real do que o mundo físico. Nós precisamos entender que o mundo físico, ele corresponde, ele responde, ele é um reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. Então, antes de acontecer aqui, acontece no mundo espiritual. E a Bíblia vai falar que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele consegue enxergar uma situação, e ele consegue ver além daquela situação. Ele vê um problema e ele consegue enxergar além do problema. É isso que Pedro fez aqui. Por mais que ele estivesse numa perseguição, por mais que Nero se levantasse contra ele, ele entendia: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. E a Bíblia vai falar em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta são contra essas entidades. Você acreditando ou não, elas existem. Você acreditando ou não, elas influenciam o mundo ao qual nós estamos vivendo. Então, a partir de hoje, não queira lutar contra pessoas. Não queira apenas enxergar com o olhar humano coisas que você está passando e você não entende. Aí você fala: não, mas o problema disso é o governo, o problema disso é a doença, o problema disso é o parente, é o fulano. E a gente começa a colocar culpados. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele existe. Então comece a pedir para o Senhor discernimento, para que você possa olhar e entender que a tua luta não é contra a carne ou sangue, que a tua luta não é contra pessoas, mas que existe uma influência por trás dessas pessoas se levantando contra a tua vida. Para quê? Para te deixar desanimado, para te deixar triste, para te afastar dos caminhos do Senhor, para acabar com a sua vida. E às vezes a gente não entende que da hora do culto, você está o dia inteiro, você foi para a praia, você de manhã viu o vôlei na Globo, aí depois você foi para a praia, aí depois deu 5 horas da tarde, você: estou cansado, não vou para a igreja não. É um cansaço normal. Irmãos, não é um cansaço normal. Não trate como normal as coisas que vêm do mundo espiritual. O cansaço é só na hora de vir para a igreja, o cansaço é só na hora de orar, é só na hora de ler a Bíblia. E a gente acaba tratando como normal: Deus, mas eu preciso descansar, mas eu preciso dormir, mas eu preciso estar aqui um pouquinho. E a gente não se dá conta que pouco a pouco o diabo tem nos afastado da presença de Deus. Pouco a pouco o diabo tem nos afastado deste lugar. Aí quando a gente vê, nós estamos um dia sem ir para a igreja, uma semana, um mês, e aquilo se torna um hábito, uma rotina. Chega uma hora que a igreja não faz mais falta, porque nós estamos tão habituados a não vir mais, colocamos tantas distrações no lugar da igreja, no lugar do nosso tempo com Deus, do nosso devocional, que a gente se torna frio, duro, para as coisas que são espirituais, porque nos tornamos carnais demais.
nos tornamos insensíveis ao espiritual. E quanto mais eu alimento a carne, mais insensível ao espírito eu fico. Mas quanto mais eu alimento o meu espírito, mais sensível eu fico ao mundo espiritual e mais eu consigo resistir às tentações que são carnais. Nós temos um adversário, irmãos. Você tem um adversário. Você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Você tem um adversário. E você tem uma guerra para você lutar. E não adianta você fugir. Não adianta você fingir que ela não existe, porque ela existe. E ele continua falando: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão. Satanás vem contra nós, bramando como um leão, rugindo como um leão. Ele vem rugindo, a aparência dele é imponente. Muitas vezes as situações que se levantam contra nós são grandes. Ele vem rugindo como um leão, ele vem forte, querendo ser imponente, querendo intimidar. É isso que o leão faz. Quem fica na frente do leão, irmão? Ninguém. Ele é imponente, ele é forte, ele é grande. Ele ruge, o seu rugido espanta os outros animais. Os outros animais já reconhecem o leão pelo rugido e temem pelo rugido. Então o diabo, ele vem como? Como um leão. Ele vem rugindo, ele vem bramando, ele vem furioso contra a nossa vida. Ele vem através dos problemas, das situações que nós vivemos. E ele vem com uma enfermidade, ele vem com uma discussão, um problema de família, uma falta financeira. Coisas que se levantam contra nós, irmãos, para querer intimidar a nossa vida. Para querer nos intimidar a nossa fé. Ele vem lutando contra nós, contra a igreja do Senhor, querendo nos intimidar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, quando nós vemos a obra de Jesus na cruz, nós não nos intimidamos com aquilo que o diabo vem rugindo contra nós, porque o nosso Deus, Ele sim, é o leão da tribo de Judá. Ele venceu, irmãos. O diabo, ele pode querer fingir que é um leão, ele pode querer se levantar contra a igreja de uma maneira imponente. Talvez você chegou aqui nessa noite, irmão, só Deus sabe o que cada um aqui está passando. Talvez você fale: olha, a luta está grande mesmo, o desânimo está grande mesmo, a falta financeira está grande mesmo, a enfermidade está doendo mesmo. Talvez aos teus olhos pareça ser um problema grande demais, mas eu quero te falar em nome de Jesus, irmãos, maior do que o diabo, maior do que Satanás, é o nosso Deus. E quando o Senhor abre a sua boca, irmãos, o diabo, ele tem que bater em retirada em nome de Jesus. Quando o nosso Deus se levanta, irmão, quando o bramido do nosso Deus, ele ecoa na terra, o diabo, ele tem que bater em retirada. O nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, irmãos. Quando Deus fala, irmão, não tem quem fique. Quando o Senhor fala, não tem quem permaneça, irmãos. A enfermidade, quando Deus fala, tem que ir embora. O mal que você está passando, quando Deus fala, tem que ir embora. Esse problema na tua família, esse teu marido, a tua esposa, os teus filhos, quando Deus fala, eles têm que ir embora. O mal que age na vida deles tem que ir embora, irmãos. Porque se Deus falou, o mar obedece, o vento obedece, o diabo obedece, todos obedecem quando o Senhor fala. Irmãos, eles obedecem. Mas sabe como Deus fala? Posso falar para você como Deus fala? Deus fala através de mim, Deus fala através de você. Deus, ele fala através de nós. Bom, amém. É o diabo, irmãos, mas ele não vai me parar, em nome de Jesus, não vai calar minha voz. Eu tenho até 11h30 aqui para falar, então eu vou usar meu tempo, irmãos. E o porquê? O diabo quer que vocês vão embora. Nós vamos ficar juntos aqui. Irmãos, ele vai se levantar contra nós. E outra coisa que eu acho interessante, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao seu redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando a quem possa tragar. O que nós precisamos entender, o diabo, ele age contra a humanidade desde a criação do mundo. Ele procura quem possa tragar, ele é muito paciente. Ele fica andando ao nosso derredor, ele observa as nossas atitudes, ele observa o que a gente faz quando ninguém está vendo, ele observa o que a gente faz quando a gente não está nos olhos do pastor, do líder, quando a gente não está na igreja. Irmãos, aqui é muito legal.
Aqui a gente é crente, aqui nós estamos cercados, aqui é muito bom, mas quem nós somos quando nós saímos deste lugar? O diabo, ele anda ao nosso derredor. Nós precisamos entender que ele está ao nosso derredor. Ele está fazendo o quê? Procurando alguém que ele possa tragar. Ele está procurando vítimas. Ele está procurando pessoas. E eu acho interessante que Pedro, quando vai falar a respeito do diabo, que ele está procurando alguém para devorar, para tragar, ele traz a figura de quem? Do leão. E eu não quero ser aqui muito redundante, eu não quero ficar falando aquilo que você já sabe, mas quando a gente vai ver o leão caçando, a gente sabe um tipo de animal que ele procura. Ele procura os animais que estão doentes. Ele procura os animais que estão mais longe, distante do rebanho. Eles procuram animais que são fracos ou que são muito novos. Nós sabemos que até o leão, para caçar, ele tem estratégia. O leão, ele não vai no meio do rebanho de touro, de búfalo, seja o que for, para ir caçar. Por quê? Porque ele sabe que se ele for no meio do rebanho, ele vai apanhar, ele vai morrer, ele vai perder a batalha. E se no mundo animal, que é um mundo irracional, eles têm estratégias para caçar, imagina o diabo, irmãos. Que a Bíblia vai falar lá no livro de Gênesis, que a serpente era a mais astuta dos animais que tinha na terra, enganou Eva, enganou Adão, ludibriou o primeiro casal, fazendo com que eles viessem pecar contra Deus, tendo uma vida no jardim, conhecendo Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, quem dirá nós, irmãos? Então o diabo, ele é astuto, ele fica rondando, ele fica cercando, ele fica olhando uma pessoa que ele possa tragar. E nós precisamos, como lá no começo do versículo 8 ele fala, sede sóbrios e vigilantes. Precisamos ser sóbrios e vigilantes. Nós precisamos estar atentos. Sobriedade fala aquilo que é interno, vigilância fala aquilo que é externo. Eu vigio aquilo que vem de fora, mas a sobriedade é algo que eu carrego aqui dentro. Então eu preciso vigiar o meu interior, e eu preciso vigiar aquilo que está no meu exterior. Eu preciso entender o que está no meu coração, eu preciso entender e discernir aquilo que eu sinto, que eu penso, aquilo que eu carrego dentro de mim. Eu preciso ser vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Porque se nós estivermos andando, irmãos, como quem está num passeio, a gente vai acabar caindo na cilada dele, nós vamos acabar cedendo às tentações dele, nós vamos acabar entregando a nossa vida e o nosso coração para aquilo que ele coloca como proposta nas nossas vidas. Então é por isso que ele fala, ele anda procurando. E nos dias de hoje o diabo ainda está procurando pessoas a quem ele possa tragar. Que não seja a tua vida, que não seja a minha vida, que não seja a minha casa, nem a sua casa. Mas para isso nós precisamos andar sóbrios e vigilantes. Nós precisamos andar atentos, nós precisamos andar ligados, irmãos. Para de achar que tudo é por acaso, ou é porque teve que aconteceu. Tem batalhas que nós estamos enfrentando e perdendo, porque nós não estamos dando conta, que é o diabo, que é o mundo espiritual. Aí você vai para 30 médicos, eles falam, não, você está bem, você não tem nada, você não tem nada. Você fala, poxa, mas eu estou sentindo. Aí nós não percebemos que são batalhas espirituais que nós estamos passando. Nós lutamos contra marido, contra esposa, contra o filho, e nós não entendemos, são batalhas espirituais que nós estamos passando. Passamos por diversas situações e não percebemos, são batalhas espirituais. E qual é a finalidade do diabo? Procurando a quem ele possa devorar. E eu gosto dessa passagem, porque ele não fala que o diabo está procurando quem ele possa desanimar, entristecer, ou deixar um pouco chateado. Ele vai falar que o diabo, ele procura pessoas que ele quer devorar. O diabo não brinca, irmãos. Sabe o que ele quer fazer com a tua vida? Acabar com ela. É devorar. O leão, quando vai caçar, não vai caçar para fazer amizade. Ele vai caçar para matar. Ele vai caçar para acabar com a vida, porque ele quer se alimentar daquela presa. E o que o diabo quer fazer com a gente, irmãos? Ele quer acabar com a nossa vida. Ele quer acabar com a nossa casa. Ele quer acabar com o casamento. Ele quer acabar com a sociedade lá fora. Ele quer acabar com tudo, porque João 10:10, o ladrão, ele não vem para outra coisa, senão roubar, matar e destruir. A atividade do diabo, irmãos, é matar, roubar e destruir. Ele não quer fazer outra coisa, irmãos, ele só quer fazer isso. E a nossa família é o alvo dele, a nossa vida é o alvo dele, tudo que envolve nós é o alvo dele, porque ele fazendo contra nós, de alguma maneira ele quer fazer contra Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Estarmos atentos. Ele não vem para outra coisa.
Não fica brincando, irmãos, com as tentações. Não fica brincando com o diabo. Não fica brincando, um dia você está na igreja, outro dia você está fora. Um dia eu estou firme, outro dia eu não estou mais. Um dia eu me decido por Deus, outro dia eu não quero saber de Deus. Pessoas que estão anos na igreja, irmãos, e não se decidem em se batizar, não se decidem em entregar sua vida para Jesus, não se decidem em servir na obra. Aí o diabo fica falando, olha, não faz mesmo, você é pecador demais. Não faz mesmo, você é isso, você é aquilo. E o diabo começa a lançar mentiras, porque é isso que ele faz, ele mente desde sempre. O que ele falou para Adão e para Eva? Deus falou que você vai morrer quando você comer do fruto? Mentira, você não vai morrer, você vai ser semelhante a ele, conhecedor do bem e do mal. E o que eles fizeram? Acreditaram na mentira e comeram do fruto, e o homem morreu. A primeira morte foi a morte espiritual, a separação de Deus, e a segunda morte foi a morte física. Ele mente desde o início, irmãos, e ele continua mentindo para mim e para você hoje. Para de acreditar no diabo, para de acreditar naquilo que ele fala contra você. Ele quer jogar a gente para baixo, ele quer tirar a nossa imagem e semelhança de Deus, a nossa imagem de filho. Ele quer desconstruir, ele quer deturpar essa imagem que Deus, quando nos fez, nos formou. Vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus assinou em nós a sua imagem e semelhança, irmãos. Você não é nada menos do que imagem e semelhança de Deus. E o que o diabo quer? Ele quer falar que você não é filho, que você não pertence a esse lugar, que esse lugar não é para você, que você não é digno de orar, que você não é digno de ler a Bíblia, que você não é digno de estar aqui. Ele quer começar a lançar um monte de mentira para você, para que você acredite nessas mentiras e viva uma mentira. Vivemos uma mentira quando vivemos aquém daquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós? Ele tem pensamentos de paz e não de mal. O Senhor já nos curou, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, e a gente fica mendigando coisas para o diabo. Não foi isso que a gente cantou, João 4, da mulher samaritana? Ela procurava, ela acreditava nas mentiras do diabo, recolhendo migalhas e recolhendo gotas. Deus falando assim, para de pegar migalhas, para de pegar gota. O que eu tenho para você é uma fonte inesgotável, que jorra para a vida eterna. Para de se contentar com pouco. O que eu tenho para você é o abundante, é o muito. O nosso Deus não economiza em nada, irmãos. Eu quero falar para você, o nosso Deus não economiza em nada. Tudo que Ele faz é abundante, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é completo. E nós estamos vivendo no mundo, catando migalhas, nos relacionamos com um, relacionamos com o outro, migalha. Sendo que Deus tem para você alguém que vai te completar por inteiro, é alguém que vai fazer você feliz, que você vai fazer Ele feliz, que vocês vão se completar, fazer obra junto, crescer junto. E pegamos migalhas, ficamos correndo atrás daqui e dali, trabalhando 14 horas, 18 horas para tentar ter dinheiro, sendo que a Bíblia fala que quanto aos seus, Ele dá enquanto eles dormem. O Deus provedor, irmãos. Cara, a gente vai catando migalha, nós vamos nos esforçando, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, sendo que o que Deus tem para nós é completo, é pleno, é abundante. Então pare, irmão, de ser enganado pelo diabo. Pare de se iludir por aquilo que é aparente. O mundo pode parecer gostoso, pode parecer que tem coisas legais, pode, mas o final disso é destruição e morte. E eu quero te falar uma coisa, o que o mundo tem é só aparência. Porque se você já experimentou de Deus, irmãos, você sabe que você não precisa de mais nada. Nada que é do mundo te faz falta mais, porque você recebeu de algo que é infinitamente melhor, e infinitamente maior do que aquilo que o mundo pode te oferecer lá fora. Então não seja enganado pelo diabo, irmãos, porque o propósito dele é único, é matar, é roubar e é destruir, é trazer desânimo para você, é te esfriar de vez, é te afastar da promessa, é te afastar daquilo que Deus prometeu, é te afastar da presença, é te afastar do lugar da oração, é começar a te afastar desse ambiente, porque ele sabe, irmãos, que esse ambiente é um ambiente de cura para a tua vida. Aí você fala assim, eu não vou para a igreja porque vão pensar, porque vão falar. Eu não vou para a igreja porque as pessoas vão me julgar, vão me olhar. É isso que Ele quer mesmo. Porque Ele sabe que esse ambiente aqui, irmãos, é onde todos nós somos curados.
Aqui não existe ninguém perfeito, não existe ninguém melhor que ninguém, mas quando nos juntamos como igreja, quando nós nos juntamos como uma família espiritual, irmãos, somos fortalecidos, somos consolados, somos encorajados, somos curados, somos renovados, saímos aqui diferente, irmãos, saímos aqui mais perto de Deus, porque quando eu estou com meu irmão, eu estou mais perto de Deus. Quando eu estou com meu irmão, irmão, eu estou mais perto de Deus. É assim que Deus fala, é assim que Deus nos abraça, é assim que Deus nos consola, é através um dos outros, e é por isso que a Bíblia vai falar, para que a gente possa ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, consolar uns aos outros, porque quando nós fazemos isso, irmãos, é o próprio Deus nos consolando, é o próprio Deus falando com a gente, é o próprio Deus nos encorajando, nos colocando de pé, e é por isso que o diabo, assim como o leão, o que ele quer fazer? Isolar a sua presa, isolar a sua vítima. Aí ele fala, não vai hoje não, aí você cada dia está isolado, nós temos a célula, não vai não, nós temos oração, não vai, nós temos programações na igreja, não vai, para que você precisa, para que está todo dia na igreja? É esse o pensamento que o mundo e que o diabo quer que você tenha. Para que estar todo dia na igreja? Para que se envolver? Para que fazer a obra? Para que participar disso ou daquilo? Irmãos, o diabo vai nos isolando, até que nós viremos uma presa fácil. Até que ele consiga aquilo que ele almeja, que é nos isolar, nos distanciar de tudo, para que aí sim ele possa cumprir o seu plano na nossa vida. Eu posso te falar uma coisa? Depois que ele isola, para voltar é muito difícil. Depois que ele pega alguém e isola, para que a gente tenha força e para voltar, é muito difícil. Porque ele fica ali, com a sua influência, com seus pensamentos, com aquilo que nós sentimos, movendo sobre a nossa vida, e é tão difícil esse lugar de volta, é tão difícil esse caminho de volta, e eu dou glória a Deus que você está aqui nessa noite, irmãos, porque se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe para esse lugar. Se você está aqui, é porque a mão de Deus te conduziu aqui hoje. Você não veio por um convite, você não veio porque teve vontade de vir, você veio aqui hoje, nesse culto de domingo, porque Deus te trouxe aqui nesse lugar. Ele quer curar você, irmãos. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar. Ele quer nos tirar dessa influência do mal, que nos afasta cada vez mais da presença dEle, que nos afasta cada vez mais do propósito dEle sobre a nossa vida. Deus nos trouxe aqui nessa noite, irmãos, porque nós estamos numa batalha, e Deus, Ele quer nos alertar sobre isso. E para finalizar, como é que nós resistimos? Como é que nós vencemos? Como é que nós podemos vencer o diabo? A Bíblia vai falar lá no versículo 9. Ao qual resistir firmes na fé. Como é que nós vencemos a influência do diabo? Como é que nós vencemos essa manifestação do diabo contra a nossa vida? Resistindo firme na fé. E o que é resistir, irmãos? Resistir é a ação de insurgir, resistência a alguma coisa, oposição a alguma coisa, não aceitar ou sucumbir, contestar, enfim, aguentar sem modificações. Olha isso, irmãos, aguentar sem modificações. O que Pedro vai falar? Resistir, pois, na fé. E eu acho interessante que a Bíblia vai falar sobre fugir da aparência do mal. Ela vai falar sobre diversas situações que nós devemos fugir. Mas sempre quando ela vai falar do diabo, ela fala, resista. 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 Porque não adianta você fugir do diabo, irmãos. Não adianta você querer fugir, porque nós não vamos conseguir fugir do diabo. Então qual que é a orientação? Resista. Se oponha, confronte, permaneça sem modificação, sem alteração, permaneça do jeito que você está, íntegro, limpo, puro, santo, irrepreensível. Resista, essa é a palavra. Tiago 4,7 vai falar, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós vencemos o diabo? Resista na fé, não desanime, não desista. Ele vai surgir como um leão, ele vai surgir rugindo, ele vai surgir grande e imponente. As situações que ele vai colocar vão parecer grandes demais, e a nossa vontade vai ser, vou correr, senão eu vou morrer. O que vai vir no nosso pensamento é, eu vou fugir para preservar a minha vida. Mas o que o Senhor vai falar? Resista,
Resista firme na fé. Pegue a palavra de Deus, irmãos, que ela sirva como escudo na tua vida, e que você possa, irmãos, permanecer de pé, permanecer firme. Quando o diabo se aparecer na tua frente, quando algo se levantar contra a tua vida, resista firme na fé. Declare a palavra de Deus sobre a tua vida, declare a palavra de Deus sobre o teu casamento. Irmãos, talvez você fale, poxa, mas tem tal área da minha vida está ruim. Resista declarando a palavra, resista declarando essa verdade, o que Deus falou a meu respeito, o que está na Escritura acerca dessa situação que eu estou vivendo, e resista, permanece firme os teus pés, firma os teus pés na rocha, firma os teus pés sobre Jesus. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso chão. Firma os teus pés nele. Fala, diabo, eu não vou ceder, eu não vou abrir mão, eu não vou correr, eu vou resistir. A palavra diz que você vai fugir da minha presença. Por um caminho ele veio contra nós, mas por 7 ele foge da nossa presença. Esse é o nosso Deus, irmãos. Resista, permaneça, não ceda, permaneça, resista. Quanto tempo? Eu não sei, resista. Então você fala, eu já estou resistindo tempo demais. Continua resistindo, irmãos. Continua firme, continua acreditando, continua lutando, continua orando, continua batalhando, continua acreditando, não desanima, resista. Ele vai mentir, já foi tempo demais. Se fosse para acontecer um milagre, já tinha acontecido. Ele vai querer te enganar, ele vai querer te colocar coisas semelhantes, mas que não é aquilo que Deus prometeu. Resista. Ele vai tentar de todas as formas que você olhe para trás, que você retroceda. Ele vai tentar de todas as formas que por um momento você pense e fale assim, olha, era melhor quando eu estava no mundo, era melhor quando eu estava lá fora, era melhor quando eu não vinha para a igreja. Parece que eu vim para a igreja e só aumentou a luta, só aumentou o problema, só aumentou a minha dificuldade. É isso que Ele quer que você pense, mas resista. Resista. Porque a Bíblia vai falar em Apocalipse que aqueles que recebem a coroa são aqueles que são fiéis até a morte. Seja fiel até a morte, irmãos. Resista até a morte. Não pare por uma circunstância, não pare por um problema. Pedro vai falar aqui, no versículo 9, ele fala aqui, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. O que você está passando, irmãos? Tem irmãos que passam a mesma coisa que você. O seu sofrimento não é só seu. Eu quero que você entenda, porque o isolamento que o diabo faz com a gente é justamente falar, o que você está passando, só você está passando. Se Deus te ama, por que você está passando por isso? Aí ele começa a te mostrar, olha a vida do fulano. Fulano não passa por isso. Olha a família do Beltrano, como é boa, e olha a tua como está destruída. E ele começa a apontar, olha o fulano, não vai para a igreja, faz nada, está lá em casa jogando videogame o dia inteiro, e olha a vida financeira dele como é melhor que a tua. Você acorda às 5 da manhã, você trabalha até de noite, você devolve o teu dízimo, você oferta na igreja, e você não vê uma prosperidade. Irmãos, é isso que o diabo quer que a gente pense, é isso que o diabo vai tentar nos ludibriar, mentir para nós, mas resista, permaneça, porque muitos irmãos, que os nossos irmãos estão sofrendo ao redor do mundo também. Se eu pudesse falar, irmãos, de cada coisa que eu já passei na minha vida, talvez alguma delas você ia se identificar. Questão de enfermidade, falta de dinheiro, problema na família. Talvez se eu ficasse falando aqui, você ia falar, caramba, eu também passo por isso, achei que era só eu. Caramba, olha, ele também passa por isso, meu Deus do céu. Eu já contei aqui quando eu devia dinheiro pra caramba, eu já contei aqui várias vezes que eu ia para o hospital todo dia, eu já contei aqui muitas coisas, e muitas outras que eu nunca contei, e que eu poderia contar aqui para você, para edificar a sua fé, para que você saiba que você não é o único que sofre. Você não é o único que o diabo se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Qual é a diferença, irmãos? Dos homens que talvez conquistaram a promessa, qual é a diferença das pessoas que talvez hoje estão vivendo algo diferente do que você está vivendo? É que essas pessoas resistiram firmes, deu vontade de parar, deu vontade de murmurar, questionei, mas eu permaneci, eu continuei, eu resisti, eu falei, não, eu não vou largar, eu não vou desanimar, eu não vou ser como a mulher de Jó, que vai falar, Jó, você ainda se conserva fiel, mesmo perdendo tudo.
Mesmo no meio desse caos que você está vivendo, amaldiçoa teu Deus e morre, é muito melhor. E qual é a resposta dele? Você fala como uma louca, porque nós aceitamos o bem de Deus, eu não vou aceitar o mal? Irmão, nós estamos aqui como peregrinos, somos peregrinos, estamos aqui de passagem apenas, e nós não podemos deixar com que as coisas daqui nos roubem da eternidade, com que as situações daqui nos roubem daquilo que é eterno, situações passageiras que nos roubam daquilo que é eterno, problemas passageiros que vão nos roubar daquilo que é eterno. E eu acho lindo que é o versículo 10, ele vai falar assim, ó: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, olha isso, depois de haveres padecido o quê? Um pouco. Dá vontade de falar um monte para Pedro, né? Um pouco? Quero ver você passar o que eu estou passando aqui, Pedro. Quero ver você aturar o meu marido, como eu aturo minha esposa, minha sogra, brincadeira. Sogra não. Depois de resistir, padecendo um pouco, Ele mesmo, o Senhor, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Irmãos, a gente está falando aqui com uma pessoa que foi crucificada de cabeça para baixo. Pedro não teve uma vida nos palácios, irmãos. Pedro não teve uma vida andando na sua carruagem de ouro. Ele não teve uma vida, não, irmãos, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E olha o que ele fala: depois que você padeceu o quê? Um pouco. Porque o pouco que ele está falando não é o pouco do que está sofrendo, mas é o pouco de tempo. Ele fala assim: fica tranquilo, porque o mesmo Deus que te chamou, que te trouxe para cá, que está com você nessa luta, Ele vai te acolher, Ele vai pôr um fim ao teu sofrimento, Ele vai pôr um fim àquilo que você está passando. Fica tranquilo, depois de padecer um pouco, Ele vai confirmar, Ele vai fortalecer, Ele vai te fortificar, Ele vai te levantar, Ele vai te sarar, irmãos. A nossa alegria é essa, é a manifestação da glória de Deus, sabendo que isso tudo é passageiro, é transitório, os nossos olhos estão na eternidade, e é por isso que nós não desanimamos, ainda que o nosso homem, ele exterior se corrompa, o interior ele é renovado todo dia, porque os nossos olhos não estão firmados naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Nossos olhos estão no céu, irmãos, e esse é o segredo de alguém que permanece firme, porque os seus olhos não estão aqui, estão no céu. Ele sabe que aquilo que ele passa é momentâneo, é passageiro. Então não se renda, não dobre o seu joelho, não se desanime, firma os teus passos em Deus, firma os teus pés no Senhor. Fala: Deus, a partir de hoje, nada e nem ninguém me tira da tua presença. Romanos vai falar, capítulo 8, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? As tribulações, o passado, o presente, o porvir, anjos, demônios. O que tem te separado de Deus, irmãos? O que tem causado frieza no teu coração? Qual é a situação que está trazendo a angústia e aperto no teu peito? Irmãos, eu não estou falando aqui sobre tristeza não, irmãos, é normal. Eu não estou aqui falando sobre alguns questionamentos que vêm no coração, é normal. Eu estou falando sobre você tirar os teus pés. Eu estou falando sobre você olhar para trás. Eu estou falando sobre você chegar a um ponto e falar: Deus, eu não quero mais. Firma os teus passos hoje, irmãos. Firma os teus pés na presença de Deus hoje. Faça um compromisso com Deus hoje. Não deixe mais o diabo te enganar. Não deixe mais o diabo ele mentir para você. Firma os teus pés hoje. Firma um compromisso com Deus hoje. Não brinque, irmãos, não brinque. Firma os teus pés. É uma oportunidade que Deus está te dando hoje, é agora. Deus está nos dando uma oportunidade hoje, irmão, de firmar os nossos pés na casa de Deus, na presença de Deus. Não apenas em vir para o culto, não apenas firmar, eu vou firmar meu pé na MD, não é isso. É firme teus pés no Senhor, na presença dEle. Se apegue a Ele, irmãos. A partir de hoje, em nome de Jesus, encare as coisas da tua vida de uma maneira espiritual. Olha para o mal que se levanta contra você, declara a palavra de Deus, manda ele embora, irmãos.
Não fique mais se acovardando diante das ameaças. Não fique mais se acovardando diante daquilo que se levanta contra você. Mas levanta do teu lugar. Toma a tua postura e fala: diabo, eu sou filho de Deus. E eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você pode vir contra mim de diversas formas. Pedra, pau, doença, seja o que for, através de alguém. Eu vou contra você no nome do Senhor. Começa a declarar a palavra. Você vai ver, irmãos, o mundo espiritual se movendo ao teu favor. Você vai ver, irmãos, Deus mudando situações na tua vida. Deus mudando circunstâncias na tua vida. Porque enquanto eu estava preparando essa palavra, já faz mais de 2 semanas. 2 semanas que eu estou com essa palavra no meu coração. E o que Deus colocava no meu coração é: o diabo tem lutado contra a igreja. E ele tem isolado muitas pessoas. Ele tem enfraquecido muitas pessoas. Ele tem lutado contra a igreja está dispersa, pensando que a luta é contra A, B, C, D, e não se dá conta que a luta é espiritual. Tem desanimado, tem se enfraquecido, tem pensado em parar, tem pensado em desistir. É o desânimo, é o cansaço. Mas hoje Deus está nos levantando aqui hoje para entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A tua luta é contra ele, irmãos. Então firma os teus pés, em nome de Jesus. Não deixa mais a partir de hoje o cansaço te parar. Não deixa mais a partir de hoje a frieza te parar. Eu quero te fazer um pedido. Se você olhou aqui e sentiu falta de alguém, manda mensagem para essa pessoa. É tempo da gente juntar, irmãos. É tempo da gente acolher. É tempo da gente cuidar um dos outros. O diabo não vai levar a família de ninguém. O diabo não vai ganhar a vida de ninguém. Nós somos um corpo e nós estamos sobre o comando de Cristo. E Ele cuida de nós. Ele cuida da sua igreja. Ele tem cuidado de nós, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus está nos reunindo a partir de hoje, irmãos. Deus está nos reunindo a partir de hoje. Porque o que o diabo quer fazer é cirandar quem não está vindo. É cirandar quem está distante. É cirandar quem está desanimado. É cirandar quem está triste. Mas hoje, em nome de Jesus, toda a cilada do diabo caiu por terra. Todas as forças que o diabo estava colocando contra nós, em nome de Jesus, o Senhor vai colocar por terra nessa noite. Nós vamos orar, irmãos. E eu quero pedir que você abra o teu coração. Abra o teu coração. Sem reserva, não tenha medo. Não tenha medo se você sentir alguma coisa. Não tenha medo se algo você sentir no teu corpo. Irmão, não tenha medo em nome de Jesus. Porque enquanto eu estava orando por essa palavra, eu falei: Deus, que haja libertação no nosso meio. Libertação de correntes. Correntes que estavam te prendendo, em nome de Jesus. Grilhões que estavam te segurando, vão ser despedaçados hoje, em nome de Jesus. Enfermidades que estavam constantes no teu corpo, te tocando para te trazer desânimo, te tocando para esfriar a tua fé, para te esmurecer, vai bater em retirada hoje, em nome de Jesus. O ajuda o diabo nas mentes, no coração, virando a mente, virando o coração, nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Nós vamos orar e eu peço que você abra o teu coração, sem reserva, irmãos. Declare a palavra, ore junto conosco. Não fique olhando o que vai acontecer, não fique olhando as manifestações que vão ocorrer no nosso meio, não fique olhando. Você não é telespectador de nada aqui hoje. Nessa noite se envolva em nome de Jesus. Participe em nome de Jesus. Feche os teus olhos e que você abra o coração. Fale: Deus, hoje eu quero um tudo ou nada na minha vida. Chega do diabo brincar comigo. Chega do diabo brincar na minha casa. Chega do diabo brincar na minha família. Chega do diabo brincar na minha vida. Chega. Nessa noite, em nome de Jesus, abra o teu coração. Abra o teu coração. Em nome de Jesus, que a tua mente, teus pensamentos fiquem nele. Eu estou dando essa orientação porque é muito importante, irmãos. Porque no momento da oração, o que o diabo vai querer fazer? Que deixar você disperso. Que você fique olhando para o lado, que você fique pensando em um monte de coisa. Ser o que Deus quer tratar na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família. Então que você fique ligado em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.